Bom, para quem nunca me viu, sou o professor Edivaldo Alves, estou ministrando aí com vocês esse mês de nutrição. Então, um pouco da minha formação aí para todos. Sou fisioterapeuta, sou também estudante de enfermagem, finalista, especialização aí na questão relativa à biomecânica, que vai envolver os processos e sistemas do corpo como um todo, e terapias manuais. Então, antes de a gente começar aí essa aula de revisão para os senhores antes da sexta, vai um aviso aí sobre as datas relativas às atividades. Você tem aí 3 atividades, que é um pensamento crítico sobre a situação nutricional do Brasil, sobre os cuidados como técnico de enfermagem para um paciente que tem nutrição, e a gente vai precisar rever aí, porque um paciente de nutrição ele vai estar com sondas e tudo isso. Então, para quem se perguntou por que a gente tem que ter cuidado, já que nós não somos nutricionistas, você tem que entender e vai conseguir compreender depois da aula que a nutrição vai ser um processo importante e nós, como da área da saúde como um todo, precisamos cuidar, principalmente na questão da enfermagem, que se trata de cuidar de paciente, essa questão relativa à nutrição. E você ainda tem também a sua avaliação parcial, que vai estar disponível até aí quinta-feira, às 23h59. E aí você vai perguntar, professor, mas por que até quinta-feira? Porque eu preciso ter um retorno de tudo, então você precisa desse tempo aí. Se você não conseguiu fazer na sua casa, você tem a instituição nas 3 sedes com biblioteca que tem acesso à internet. Então você consegue fazer esse seu formulário ou seu questionário aí, que é a avaliação parcial, até quinta-feira. Então, dados esses avisos, vamos lá iniciar. O que a gente precisa entender sobre nutrição? A gente precisa entender que a nutrição vai ser um processo pelo qual o corpo vai precisar de nutrientes que vão servir para várias coisas, principalmente como combustível e energia. Então você já deve ter estudado isso em anatomia, a gente tem que lembrar que para isso nós vamos ter um sistema todo, que foi a sua primeira atividade, que eu perguntei qual é o trajeto do alimento. Por que eu perguntei isso? Porque você precisa entender onde é que o alimento entra, qual é o processo que faz no corpo e como é que ele sai. Por que tem todos esses processos? Então, você tem que lembrar que a gente vai ter um tubo digestório aí, que a gente for colocar ele numa linha reta, tem aproximadamente 9 metros. Só que ele está no seu corpo e compreende da boca até o ânus. Então, o alimento, quando ele entra, ele vai passar pela boca, vai passar pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e o ânus. Então, o alimento, durante todo esse processo, vai sofrer transformações que vão ser necessárias para poder o seu corpo ter esse tipo de energia. E aí, quando a gente fala de nutrição, normalmente as pessoas imaginam que só tem a ver com comida saudável. Na verdade, hoje nós temos um problema relativo à nutrição, naquilo que se refere a essa ordem mundial de tecnologia e tudo isso, que hoje nós temos alimentos que parecem comidas, mas não são. São alimentos industrializados que fazem um processo no corpo de ser tóxico, e a gente vai precisar o organismo como um todo vai precisar de nutrientes para poder tirar esse tipo de substâncias e coisas tóxicas que o corpo absorve. Então, numa maneira geral, nós temos 5 grupos de nutrientes que eles vão ter suas funções no corpo como um todo, para a gente poder ter o funcionamento geral como se fosse uma máquina, né? Toda máquina precisa de combustível e precisa estar bem alinhada. Então, na divisão geral, a gente vai ter aí os lipídios, os carboidratos, os minerais e as vitaminas. Cada um deles vão ter uma função. Juntando esses 5 tipos, a gente vai ter aí 3 subgrupos que é para a gente poder entender como eles funcionam dentro do organismo. Então, alimentos energéticos, ou seja, aqueles que vão dar energia a médio e longo prazo, que vão ser os carboidratos e os lipídios. Apesar de que você já vai ouvir muitas coisas pela internet, de que gorduras não pode, lipídios não pode, tudo isso porque tem um colesterol, a gente tem que entender que são fontes de energia. E se você coloca energia demais e não gasta, vai acumular. Então, parte das pessoas tem problemas de colesterol porque comem coisas muito gordurosas, lipídios e tudo isso, e não gastam energia. A mesma coisa com carboidratos. Comem energia demais e não gastam, então o corpo armazena. Outra coisa relativa à construção de células, a questão relativa a proteínas e tudo isso, a gente vai ter as próprias proteínas e também os carboidratos. Então, os carboidratos eles entram nessa questão relativa à energia e também à construção. Então, o professor vai construir o quê? Vai construir cabelo, vai construir células da sua unha, vai renovar sua pele, questões relativas à circulação do sangue, às paredes dos vasos, ou seja, tudo precisa de construção.
Então você imagina, por exemplo, que você construir uma casa, você vai precisar do tijolo. Sem tijolo você não constrói casa. Então, quem seria esse tijolo? Seria aí a questão das proteínas e os carboidratos, que seriam aí a questão do tijolo e o cimento para você poder construir um edifício. E quem é que regula essa questão relativa à homeostase, ou seja, o equilíbrio do seu corpo? São os minerais e as vitaminas. Então você vai ter aí uma infinidade que foi na atividade segunda que eu coloquei para você definir o que cada um tem como função e o que a falta, o que vai acarretar, que traz uma doença, a gente vai ter que os reguladores. Por exemplo, falta de vitamina B, por exemplo, que é relativa, você consegue, por exemplo, vitamina D, que é relativa a você pegar raios solares. Você pode ter alteração na questão sanguínea. Então você pode desenvolver uma doença como anemia e outras. Então você viu que na sua atividade que eu pedi para você pesquisar, você viu lá que você tem uma infinidade de doenças quando você tem a escassez desses tipos de alimento. Então quando a gente vai entender o estado nutricional do paciente, a gente tem que entender que o paciente está no hospital. Só que quando eu vou tratar um paciente de forma no hospital, independentemente da patologia que ele vai ter, não é só medicação. Se eu tacar só a medicação no paciente e não ter cuidado com a nutrição dele, para mim de nada adianta. Então, paciente que entra, por exemplo, com uma virose, uma pneumonia, está fazendo tratamento com antibiótico, mas ele não tem uma boa nutrição, ele vai morrer no hospital. Por quê? Porque você tem que lembrar, mais uma vez, que os nutrientes vão servir para auxiliar a saúde do corpo, cada um ocupando o seu espaço. Então, por isso que a gente vai estudar nutrição na enfermagem, porque eu preciso cuidar do paciente, além desse tratamento medicamentoso, eu preciso da questão nutricional. E aí você vai lembrar que um paciente normal, por exemplo, ou seja, que tem o seu funcionamento normal, ele vai conseguir deglutir, ou seja, colocar o alimento pela boca, transformar em bolo alimentar, o organismo vai estar funcionando, então o estômago vai fazer a propulsão desse alimento, o intestino delgado vai fazer essa separação do que é vitamina, proteína, para poder levar pelo sangue, e aquilo que não vai mais ser usado vai ser transformado em bolo fecal e você vai expelir porque o seu corpo está fazendo esse processo de limpeza. Mas aí também nós temos que lembrar que no hospital, por exemplo, nós não temos um paciente somente saudável nessa questão do sistema digestório como um todo. Ele vai ter paciente que vai ter sondas. Então, cada paciente vai ser uma clínica. Então, por isso que na sua atividade segunda eu perguntei para você fazer a definição entre nutrição enteral e nutrição parenteral. O termo enteral vem que hoje, nessa atualização do sistema de anatomia, o trato digestório que compreende a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, era chamado antigamente como entéreo. Hoje se chama trato gastrointestinal ou TGI, como você vai achar nessa abreviação nas literaturas. Então, a nutrição enteral seria o quê? Aquela que entra na boca, aquela que vai passar pelo estômago. Ah, professor, mas meu paciente, por exemplo, está com uma traqueostomia, não consegue deglutir. A gente vai colocar uma sonda no estômago. Por isso que a gente precisa entender que nós vamos ter tipos de dietas. Então, vai ter o paciente que vai estar só com a dieta líquida, vai ter o paciente que vai estar só com uma dieta pastosa, vai ter um paciente que vai estar com uma dieta que seja livre, ou seja, que ele vai poder usar os dentes, vai poder usar a língua e fazer todo o processo. Então você tem que entender que além dos seus cuidados na questão relativa a curativo, a cuidados relativos à aplicação de medicação e preparação, a gente também cuida do paciente na questão nutricional. Por isso que a gente trabalha em auxílio com os nutricionistas. Dentro da clínica do paciente, ou seja, dependendo da patologia, ele vai ser restritivo de alguns alimentos. Então, dependendo do que vai acontecer, o paciente não consegue deglutir, então a gente vai colocar uma sonda e vai passar alimentação pastosa. Quem que coloca isso? É o nutricionista? Não, é você como técnico de enfermagem. Tanto que você, quando for no seu estágio, você vai ver pacientes que vão estar com um tipo de vitaminado, ou seja, uma substância pastosa que vai entrar ou por uma sonda pelo nariz ou já direto no estômago. Então a gente vai ter aí essas diferenças, né? As dietas de rotina são pacientes que são normais, né, que não tem nenhuma alteração. O que seriam dietas especiais? Para pacientes que são diabéticos, hipertensos, pacientes que têm restrição com relativo a ser intolerância à lactose. Então, tudo isso a gente funciona. Então, a gente vai ter aí, como você vai pesquisar na sua apostila, você vai ter alimentos aí hipercalóricos e tudo isso, né? Sobre as sondas, eu vou anexar esses materiais para vocês de sonda, para você dar uma lida. Mas eu já aconselho a você pegar no seu material que essas questões de diferença de dietas e nutrições enterais e parenterais já está na sua apostila.
Professor, então por que o senhor gravou essa aula? É para você ter uma ideia da dimensão de tudo isso, começar a ler e se preparar para o nosso encontro na sexta. Então fica aqui o vídeo, qualquer dúvida a gente se encontra na plataforma.